és fiel em todo tempo tu és tão. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Iniciamos mais uma querida escola dominical, a nossa conhecida EBD. Estamos estudando a revista da editora Betel e esta revista, para esse trimestre, escolheu as ordenanças bíblicas. Então, ela está voltada nesse trimestre para estudarmos as ordenanças bíblicas, ou seja, coisas que Deus ordenou, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Nós queremos ser bem-sucedidos e queremos comunhão com Deus. Como obter? As ordenanças bíblicas vão nos levar a esta comunhão com Deus. E para isso, estamos estudando cada domingo uma doutrina imperativa do Senhor. Nesse domingo, estamos estudando a lição de número 10, ordenância para buscar a paz e fazer o bem. Às vezes, ficamos dentro do reino de Deus interrogando: o que eu preciso fazer dentro do reino de Deus? Primeira coisa, buscar a paz, porque se está precisando muito de paz nesse mundo. Segundo, fazer o bem. Para isso é preciso que nós entendamos que o reino de Deus não é só nós estarmos dentro das paredes da igreja. O reino de Deus é onde nós estivermos. Temos muito que promover a paz e temos muito bem para ser feito neste mundo longe de Deus. Vamos trazer para perto de Deus, promovendo a paz, fazendo o bem. Então, o texto de ouro escolhido para hoje foi Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus quer que nós tenhamos paz com todos e santificação, para que nós tenhamos uma visão de Deus. Vemos Deus operando na nossa vida, vemos Deus perto de nós, sentimos Deus nas nossas coisas. Então, seguir a paz com os nossos semelhantes e a santificação para ter um bom relacionamento com Deus. Então, dos melhores sentimentos do mundo, o coração em paz com Deus, porque já foi perdoado por Jesus Cristo, em paz com nossos semelhantes, porque estamos fazendo a nossa parte para que tenhamos paz com todos. A nossa verdade aplicada de hoje também é muito interessante. O autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser um promotor da paz e está sempre procurando fazer o bem. Você já encontrou o seu lugar no reino de Deus? Essa pergunta é muito feita cotidianamente para nós. Você já encontrou o seu lugar no reino de Deus? O nosso lugar no reino de Deus, ser um promotor da paz. Outro, fazer o bem, tanto aos que estão dentro da comunidade cristã, como aqueles que estão longe, precisando ser abraçado por uma mão amiga e trazer para perto do Senhor. Então, você é um promotor de paz, você é alguém que faz o bem. Isso é a ordenança de Deus. Então, paz para os que promovem a paz. Quando nós promovemos a paz para as outras pessoas, automaticamente nós recebemos dessa paz e vivemos essa paz e sentimos essa paz, porque o que mais nós queremos no dia a dia é ter uma vida de paz. A referência bíblica, o texto que foi escolhido pelo autor, está no livro de Romanos, capítulo 12. Diz o seguinte: se for possível, quando estiver em vós, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, esses versículos serão comentados no transcorrer da nossa aula de hoje. Assim,
não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o mal existe e continuamente ele nos rodeia, mas Deus nos dá uma orientação muito bonita: vence este mal com o bem. Não seja vencido pelo mal, vença o mal com o bem. Então é uma maneira linda de vencer o mal, fazendo o bem. A nossa lição tem como introdução o seguinte texto: a presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência, em ser um agente promotor da paz e de perseverar em fazer o bem. Em toda a nossa trajetória cristã, nós vamos empenhar para promover a paz e fazer o bem, tanto a nossa comunidade, onde nós servimos a Deus, como a este mundo tão carente de Deus, um mundo tão carente de paz. Nós vamos promover a paz aonde estivermos e fazer o bem, que é também uma necessidade muito grande neste mundo. Fazendo o bem, automaticamente estaremos vencendo o mal com o bem. O promotor da paz. Então, às vezes nós ficamos dentro do reino de Deus perguntando: o que eu poderia fazer dentro do reino de Deus? Ser um promotor da paz, promover a paz através das orações, dos diálogos, dos entendimentos, promover a paz. Aí nós vamos sentir a nossa vida tendo paz como um rio e transmitindo para as pessoas, porque as pessoas que conversam conosco, elas percebem se nós temos uma paz interior, e nós conseguimos, às vezes, até sem palavra, transmitir uma paz para aquela pessoa que nos rodeia, que está perto de nós. É muito assim claro a gente perceber uma pessoa que tem uma paz interior. No nosso tópico 1 desta lição, nós vamos estudar então o significado de paz. Afinal de contas, o que é paz? É isso que nós vamos comentar neste tópico. A palavra paz é representada no Antigo Testamento hebraico principalmente pela raiz substantiva de shalom. Todos nós temos ouvido já esta palavra na comunidade evangélica. Shalom, a paz. O Novo Testamento grego pela raiz do substantivo eirene, que também em grego fala de paz. A ideia geral é de bem-estar. Então, tanto no hebraico shalom ou eirene em grego quer trazer uma ideia de bem-estar. Está tranquilo, está tudo bem dentro do meio de nós, mesmo que em volta as coisas não estejam bem, mas interior a gente sente um bem-estar com a paz. E Jesus, quando trabalhou aqui na face da terra, na sua trajetória terrena, ele pregou muito sobre a paz, sempre pregando sobre a paz, ensinando a paz, viveu a paz, transmitiu a paz e quer que nós tenhamos essa paz a ponto de dividir esta paz com muitas e muitas outras pessoas. Isaías 48, Isaías também escreveu: ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então eu seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então seria a tua paz como um rio. Quando você vê um rio perene, tranquilo, se mobilizando, você vai perceber ali um sinal de paz. Ele disse: se nós dermos ouvido a Deus, nós vamos ter paz como um rio. Então, paz, conforme estamos falando, em grego é eirene em grego, e no hebraico é shalom, que aqui também lendo da direita para a esquerda, shalom, e nós todos dois têm o mesmo sentido de paz, que nós vimos na tela anterior, que significa bem-estar interior. Essa palavra engloba várias nuances, dando a dimensão da tradução mais geral e aceitável como paz. Nós chamamos de paz e vamos conhecer mais esta paz. Ela ocorre também na saudação e no cumprimento em geral. Muitas vezes, Jesus mesmo nos ensinou: quando entrar numa casa, diz: paz esteja nesta casa. Nós, dentro da comunidade cristã, costumamos nos cumprimentar um ao outro com
com a paz do Senhor Jesus, ou então com a graça e a paz do Senhor, sempre transmitindo paz, um desejo que aquela pessoa receba e viva em paz. Lucas 10, 56, olha Jesus ensinando os discípulos: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro. Ele disse em qualquer casa, em todo momento que nós estivermos, em qualquer casa onde estiverdes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Viu o importante aqui? Ele disse em qualquer casa que entrar, deseja, ele diz, não que a paz esteja, mas que a paz seja, que a paz habite naquela casa. Se eles receberem a paz, muito bem. Se não receber, você receberá de volta esta paz. Não é tão importante? Então, paz para aqueles que promovem paz. João 14, 27, também Jesus disse: deixo-vos a paz. Jesus estava perto de partir e voltar para o céu. Eu vou voltar para onde eu vim, mas uma coisa eu faço: deixo-vos a paz, que vocês vão precisar muito. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, uma paz totalmente diferente. Não se turbe o vosso coração, não se entristeça, não se atemorize. Eu vou partir, mas eu deixo uma paz diferente para vocês. Isso Jesus estava dizendo antes dele subir ao céu. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro. Qual é a primeira palavra que eu devo dizer numa casa? Paz seja nesta casa. Aí depois vem as demais atitudes pela qual nós fomos àquele lugar. Mas a primeira, o desejo nosso é de transmitir paz para aquele lar, para aquela casa. No tópico 1.1 diz: paz com todos os homens. Olha o desejo de Deus. Nós temos paz com todos, e vamos estudar um pouquinho mais sobre este assunto. Sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado. Às vezes um lado quer paz, o outro não quer a paz. Mas Paulo recomenda que, se for possível, procure ter paz com todos os homens. Ou seja, façamos a nossa parte para que tenhamos paz com todos os homens, isso com todos os seres humanos. É isso que Deus quer nos ensinar aqui. Olha que Paulo escreveu para a igreja de Roma: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, façamos a nossa parte para que tenhamos paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18 diz, agora numa outra tradução: façam todo o possível para viver em paz com todos. Aquele mesmo versículo, numa outra versão, diz um pouquinho mais claro, diferente: faça todo o possível para viver em paz com todos. As melhores coisas para viver em paz com todos. Quais são elas? As melhores coisas para nós vivermos em paz com todos. Primeiro, não falar mal de ninguém, isso gera paz. Não enfrentar ninguém, estar sempre com o espírito de paz. Não entrar na vida de ninguém, isso gera paz. Comprar e pagar e tratar e cumprir tudo o que foi tratado, isso gera paz. Pensar antes de falar, isso gera paz. E principalmente saber, toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação da pessoa que está do outro lado. Então, se nós observarmos esses ensinamentos, nos ajuda muito a ter uma vida de paz, sabendo que toda nossa ação vai gerar uma reação. Então, eu já faço buscando a paz. Toda ação gera uma reação. É assim na natureza, na ciência. Ter boas atitudes fazem toda a diferença para colher bons frutos. Então, o que plantamos hoje, sem dúvida, vamos colher amanhã. Então, toda ação gera uma reação. Deus é tão bom que Ele permite que nós plantemos o que quisermos, mas Ele é tão justo que nós vamos colher exatamente o que nós plantamos. Então, se semeamos paz, vamos colher paz. Se semeamos amor, vamos receber amor. Isso é ação e reação. E Deus está atento a todas as nossas atitudes. Há uma
uma expressão popular que diz, isso, uma expressão popular, quando um não quer, dois não brigam. Então, nós devemos fazer a nossa parte. Quando um não quer, dois não brigam. Não ligue para provocações, pois muitos querem tirar a nossa paz. Então, através de uma palavra que não bem colocada, nós podemos sentir provocados, mas não preocupe com isso. Leva com aquele espírito de paz, para que a paz possa ser voltada para nós. Os que promovem paz são os primeiros a desfrutar da paz. Não contenda com ninguém, tanto quanto possível, viva em paz com todos e promova a paz no nome precioso de Jesus. Então, nas turbulências da vida, e elas existem, nas turbulências da vida, saiba agir com serenidade, com tranquilidade. Não alimente a indiferença, o ressentimento e a desunião. Viva em paz com você e com todos. Um bom ensinamento para nós nesta manhã de domingo na Escola Bíblica Dominical. Então, 1.2. A paz interior é pré-requisito para a paz exterior. Nós vamos obter uma paz exterior no ambiente em que vivemos quando nós tivermos uma paz interior. E Jesus prometeu que nós teríamos paz interior. Jesus é o autor da paz interior. Por isso, um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Muito antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já tinha dito que Jesus ia ser chamado Príncipe da Paz. Isaías diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, Jesus é o Príncipe da Paz, e ele, por muitas vezes, ele disse: deixo-vos a paz, paz esteja nesta casa. Então, a paz de espírito não é a ausência de conflito na vida, mas é a capacidade de lidar com isso. Então, a paz de espírito não é a ausência de conflito. O conflito existe ao nosso redor, mas a paz de espírito é a capacidade de lidar com essas situações que Deus nos dá graça e nos dá paz para nós sermos promotores da paz exatamente naqueles momentos que precisa de ter paz. Quem está bem por dentro, dificilmente o que vem de fora lhe atinge. Então, a pessoa já está dentro de si, vivendo a paz, o que vem de fora, ele administra de uma maneira sábia e de uma maneira serene. Muitos querem a paz exterior, a paz com as pessoas, a paz com o mundo, mas não tem paz dentro de si. Então, é preciso ter uma paz interior para nós transmitirmos essa paz onde estivermos. Antes de lutar, para que haja paz no mundo, precisamos conquistar a paz interior. Este é o grande ensinamento de Jesus nessa escola dominical, que nós busquemos viver essa paz interior, para podermos colocarmos essa paz em ação em todo lugar que nós estivermos. Para que haja paz no mundo, primeiro é preciso ter paz no coração de cada um. Para que haja paz no mundo, primeiro é preciso ter paz no coração de cada um. Aí sim nós vamos viver num ambiente de paz. Quem tem um caldeirão fervendo dentro de si, vai fazer queimadura em que estiver ao seu redor. Isto é o contrário da paz. Mas quem vive uma paz interior, ele estará sempre transmitindo paz. E como conseguir essa paz? Essa paz vem de Jesus. Ele disse: eu deixo-vos a paz. E a paz de Jesus, ela é abundante, a ponto de nós podermos distribuir essa paz em nosso redor. Cuidemos do nosso interior e procuremos a ajuda do Espírito Santo para implantar em nossas vidas as virtudes do Espírito: temperança, mansidão, domínio próprio. Tudo relacionado à paz interior. Temperança, mansidão, domínio próprio. Então a pessoa vive a paz interior.
Olha que ilustração interessante. Hoje é dia de semear, já já a gente colhe. Então, o que nós semeamos é o que nós vamos colher. Então, semeemos a paz, porque nós vamos viver dessa paz. Paz para aqueles que promovem a paz. 1.3. A verdadeira paz vem de Deus. Então não é só por um esforço nosso, mas Deus nos dá. Quando nós oramos pedindo a Deus paz, que nós consagramos, dedicando a Deus a paz do Senhor, ela toma conta da nossa vida, então nós vivemos em paz em todas as situações. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e não é isso que nós convivemos com este mundo, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos paz. Jesus disse: eu vivi aí no mundo, vivendo em paz no mundo turbulento, e vocês vão também ter esta paz para você terem vitória, vivendo uma vida de paz. Olha o que está escrito em João 16: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vivendo esta paz que Jesus implantou em nossos corações. Deus é grande e só no seu amor consiste a verdadeira paz e felicidade. Um Deus grande tem muita paz para distribuir com seus filhos, para nós distribuirmos aonde estivermos. Deus tem nos colocado como promotores de paz nessa terra. A paz verdadeira é aquela que, mesmo nos momentos difíceis, permite-nos repousar tranquilos. Então, os momentos difíceis existem, mas se eu tenho uma paz de Deus, busquei a paz, implantei essa paz no meu coração, dada por Deus, nós podemos viver tranquilos. Olha o que está escrito no Salmo. O salmista diz o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Como que uma pessoa vai deitar, dormir e em paz e habitar em segurança? Sabe por quê? A Bíblia diz no Salmo 121, aquele que te guarda não dorme. Então o salmista, o ser humano diz, em paz me deitarei e vou ficar em segurança. E Deus diz, aquele que te guarda não dorme. Deus permanece acordado, vigiando os seus filhos o tempo todo. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. Às vezes a turbulência nos rodeia, mas o cristão tem a paz de Cristo, ele consegue manter a paz mesmo em meio à tempestade. A paz interior entende que nem tudo sairá do nosso jeito, nem tudo está à nossa alçada para resolver. O tempo de Deus não é nosso tempo. As coisas não estão acontecendo como nós queremos, mas sabemos que Deus está agindo dentro do tempo de Deus. E se nós pensarmos assim, vamos viver a paz interior. Desta forma, paz em meio ao caos. Então, estamos vivendo momentos difíceis, mas o cristão deposita em Deus a confiança e vive uma vida de paz, porque nas suas orações e na sua vida diária espiritual, o cristão está buscando a paz. Então, quando chega um momento difícil, a paz está reinando em seu coração. Tópico 2. A paz é representativa na vida do cristão. Então, o cristão, ele externa uma vida de paz. No dia a dia, o mundo conhece o cristão, a diferença, porque tem uma paz que reina em seu coração. Paz é uma virtude do fruto do Espírito. O cristão busca a presença do Espírito e esse mesmo Espírito gera um fruto no coração do cristão, que é a paz. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.
busca a presença do Espírito, o Espírito gera paz, mesmo em meio à tempestade. O reino de Deus é um reino de paz, e isto é muito importante a gente saber que o reino de Deus já é de paz. Quem vem para o reino de Deus vem em busca da paz e tem a paz, porque Jesus disse: "E deixo-vos a paz". Em Romanos, Paulo escreveu assim: "Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo". Então, o reino de Deus, que está muito além das dimensões da igreja, o reino de Deus vai aonde nós estivermos, o reino de Deus é um reino de paz. Então, o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que é que gera essa justiça, essa paz e alegria? A presença do Espírito Santo gerando o fruto da paz. Uma forte conexão entre a busca da paz e a busca da santidade. Então, a santidade e a paz caminham junto. Quando nós buscamos a santidade, automaticamente nós vamos recebendo paz na nossa vida interior. Olha o que está escrito em Hebreus: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém virá o Senhor". Então, para vermos a Deus, precisamos de santificação. Para convivermos com os nossos semelhantes, precisamos de paz. Então, seguimos a paz, vivemos bem com nossos semelhantes, temos a santificação, veremos a glória de Deus, a presença de Deus aonde nós estamos. Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, esta unidade que existe dentro da igreja é pelo vínculo da paz. Um sente paz, o outro sente paz. Então, essa harmonia que a paz gera no meio da vida cristã é uma unidade do Espírito, o fruto do Espírito que é jorrado, que é abastecida toda a igreja com essa bênção chamada paz. 2.1. A paz requerida aos cristãos. Então, Deus nos ordenou que buscássemos a paz. Se não ainda aprendemos a viver uma vida de serenidade em meio à tempestade, busquemos essa paz em Deus. É preciso ter paz entre os irmãos, entre a comunidade onde nós congregamos. É preciso haver paz. Então, como diz lá em Marcos: "Bom é o sal, mas se o sal tornar insulso, com o que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros". Deus quer que nós sejamos o sal da terra, o tempero da terra, a diferença da terra, o que dá gosto, e também tenhamos paz uns com os outros. Atos capítulo 2 mostra como era a igreja primitiva. A igreja primitiva era assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos". Então, era uma igreja que vivia em comunhão, em paz. Deus olhava que havia comunhão no meio da igreja, derramava suas bênçãos e fazia maravilhas. Não é isso o Salmo 133? "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união". E no final: "Porque ali o Senhor ordena a bênção". Deus, vendo que há paz e comunhão, Ele ordena a bênção no lugar, na comunidade, onde há paz e comunhão no Espírito. Comunhão entre os irmãos, bênção de Deus. Se tem comunhão, tem lugar de operação de Deus, bênção de Deus. Paz entre os parentes. Também Deus quer que nós tenhamos paz na família, não só na igreja, mas entre família. Abraão e Ló, Abraão, tio de Ló, teve um momento que eles precisavam de separar, porque o rebanho de cada um deles cresceu muito. Mas aí Abraão disse para o seu sobrinho Ló: "Abraão tem uma chamada de Deus, uma visão de Deus, rumo à terra prometida". Disse Abraão a Ló: "Ora, não haja contenda entre mim e ti", ou seja, haja paz entre nós e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos nós somos. Então, se precisa separar o rebanho e usar terra em lugares diferentes,
tudo bem, mas que não haja contenda entre nós. E mais tarde, mesmo Ló tendo se separado de Abraão, Ló precisou de um apoio e Abraão foi em socorro do seu sobrinho Ló, porque não havia contenda entre eles, ou havia uma separação necessária por causa do grande rebanho que eles foram enriquecidos. Paz com os que presidem no Senhor. Outra coisa muito importante, nós temos paz com a nossa liderança, com os nossos líderes, com o anjo da igreja, com aqueles que nos orientam e administram todas as atividades da igreja. É muito importante. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele disse: e rogamos, um grande pedido, irmãos, que vos reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam os que tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Resumindo, tende paz entre vós. Então, as pessoas que presidem foram colocadas por Deus para liderar e nós devemos ter estima, amor e paz com eles. Então, quando Abraão precisou de separar de Ló, ele disse que nós separemos porque os nossos rebanhos cresceram muito, mas não haja contenda entre nós. Paz com Deus, muito importante. Então nós estamos vendo que temos que ter paz dentro da igreja, paz na comunidade, paz entre os irmãos, agora e paz com Deus. Jesus veio e restaurou a nossa paz com Deus uma vez que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E a Bíblia diz assim para nós: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos fé que Jesus já pagou os nossos pecados na cruz do Calvário, então a nossa paz com Deus foi restabelecida e nós temos muito motivo de glorificar a Deus. Paz com a igreja, com a comunidade que nós vivemos. Olha o que está escrito em livro de Atos. A igreja primitiva tinha paz entre eles. Olha o que diz a Bíblia: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinham paz. Então veja que ele está falando de localidades diferentes. As igrejas tinham paz, eram edificadas e multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Havia paz no meio das igrejas e eles tinham crescimento e uma consolação do Espírito Santo. Por isso Deus está sempre nos dizendo: busquemos a paz. Igreja, a igreja que queremos ser. Muitas vezes nós pensamos na igreja que nós queremos ter. E aqui essa tela nos mostra a igreja que nós queremos ser. Nós somos a igreja. Nós vamos buscar a paz, nós vamos fazer o bem e nós vamos ser a igreja que vive em paz na presença de Deus. Paz com os homens, muito importante. A Bíblia nos diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, nós temos situações diferentes que uma parte quer ter paz e talvez a outra não queira ter paz. Mas o que depender de vós, faça de tudo para que viva em paz. Paz consigo mesmo, muito interessante também, a pessoa viver em paz interior. Olha o salmista dizendo: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O salmista diz que no final do dia ele tinha paz para ir descansar, porque Deus o dava segurança. Então, você é o único, você é a única pessoa, você é especial para Deus. Deste modo, ame-se, cuide-se, queira-se bem todos os dias, perdoe-se sempre e tenha paz consigo mesmo, que é muito importante você estar se perdoando e tendo paz interior. Nós só podemos ter paz quando suportamos uns aos outros em amor. Então, quando amamos ao próximo, nós suportamos o próximo. Nós vamos agora entender a ideia deste suportar. Olha o que está escrito na carta aos Efésios: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, porque eu amo ao próximo, eu dou para ele um suporte. Esse suportar é diferente de aturar, é dar suporte a quem precisa, e isto em amor. Aí a comunhão.
Como eu pregar o evangelho se não tiver paz e nem vive em mim a paz com os outros? Como eu vou pregar o evangelho se eu não vivo uma vida de paz? O evangelho é boa notícia de paz. Primeira carta a Timóteo, Paulo escreve: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então, Deus quer que nós estejamos pregando o evangelho, mas vivendo a paz, para poder nós pregarmos a paz para o mundo. Como usar a saudação, a paz do Senhor Jesus? Como uma pessoa vai dizer para o irmão a paz do Senhor, se ele não vive a paz? Então, quando nós cumprimentamos essa saudação que nós já nos conhecemos, é muito importante nós transmitirmos a paz do Senhor. Dá uma ideia muito importante. Agora, nós conseguimos ver aqui a ideia de suportar um ao outro. O que é suportar uns aos outros? Suportar uns aos outros é dar suporte. A pessoa está fraca, precisa de um apoio, é dar suporte. Isto gera paz no meio dos irmãos. E também nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Por quê? Porque nós temos essa paz. 2.2. Os 3 pilares da paz. Então, a paz, existe 3 pilares que sustentam uma paz. Vamos vê-los? Então, primeiro, a união, algo muito importante para haver paz. A união gera força e juntar as forças e puxar para o mesmo lado é o ideal do cristão. Então, como somos unidos, imaginemos as pessoas no mesmo barco, vamos remar na mesma direção. Se estivermos no mesmo barco, mas remar em direção diferente, não vamos conseguir o êxito que queremos. Então, estar unido, mas também com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal. O salmista escreveu: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Há mais progresso, há mais caminhar da igreja quando a igreja vive em união. O outro pilar da igreja é a comunhão. Reunir-se nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas sem acepção de pessoas, amando um ao outro. Então, nós estamos vendo os 3 pilares da paz: a união, a comunhão. Tudo isso gera paz. Tiago escreveu: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, todos nós temos um valor diante do Senhor. Então, na igreja é assim: enquanto alguém dá um suporte para o outro, outro já está dando suporte para ele. Enquanto ele dá um suporte para o outro, outro já está dando um suporte para ele. Isto é viver em paz, em comunhão na igreja. Outro pilar da paz, a unidade. A unidade do Espírito só é mantida pelo vínculo da paz. Já falamos anteriormente, mas é importante. Esta paz é que dá mais a unidade do Espírito. Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, ele disse: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então, Paulo diz assim: eu vou ficar mais feliz, mesmo a igreja de Filipenses, que era uma igreja muito elogiada por Paulo, ele disse: se vocês tiverem paz entre vocês, eu vou ficar com a minha alegria mais completa ainda. E, voltando um pouquinho mais, pensar no mesmo sentido, falar a mesma coisa, tendo o mesmo amor, trabalhar espiritualmente com um objetivo em comum, andando, remando na mesma direção. Jesus, quando estava aqui no mundo, ele pregou muito sobre a paz. Quando ele estava para subir ao céu, para passar pela morte, pelo Calvário, ele disse: deixo-vos a paz. E depois que ele ressuscitou, ao encontrar os discípulos, a primeira coisa que ele disse para os discípulos foi: paz esteja convosco. Então, Jesus ressuscitado, já com a sua mão com marcas do cravo, a primeira saudação que ele deu aos discípulos foi: paz esteja convosco. Ou seja, o mesmo que ele pregou quando estava ainda caminhando aqui na terra. Agora ressuscitado, ele estava desejando paz. Agora na glória, ele está desejando paz. Quer que nós busquemos esta paz.
A paz não elimina as diferenças, nem apaga a personalidade. Cada um é cada um, nós já falamos isso, mas aceita conviver sem brigas, sem se enfrentar. Então, cada pessoa tem a sua personalidade, o seu temperamento. Aceitamos a personalidade de cada um sem querer remodelar ou entrar na sua vida particular. Então, assim nós convivemos em paz, respeitando cada um. Aceitamos um ao outro com o seu ministério, o seu talento, o seu dom, sem disputa ou sem discórdias. Então, convivemos na igreja sabendo que Deus distribuiu talentos diferentes para pessoas diferentes. Isto é igreja, pessoas com dons diferentes, um alimentando o outro, vivendo em paz. E para viver em paz precisa ter maturidade. Maturidade é viver em paz com aquilo que não se pode mudar. Então, muitas situações nós não podemos mudar. Cada um tem a sua maneira de ser. Mas um cristão maduro, ele vive em paz com aquilo que ele não pode mudar. E assim nós convivemos na paz, no vínculo da paz, pelo Espírito Santo. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Assim é o reino de Deus. E para viver na igreja precisamos compreender isso. O que Deus preparou para você, ninguém toma. Cada um tem um dom, cada um tem um ministério, cada um tem uma dedicação. E tudo somando forma o corpo de Deus pelo vínculo da paz na unidade do Espírito. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ainda ele disse: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Interessante, né? Se nós considerarmos cada um superiores a nós mesmos, nós vamos viver em paz, vamos viver em amor, com esse vínculo muito forte que é a paz. Não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade. Não vou fazer por competição, por interesse pessoal. Vou dedicar ao reino de Deus, para a glória de Deus. 2.3. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Interessante, né? Recebemos notícia dessa domingo de manhã. Nós somos promotores da paz. Algo importantíssimo e muito necessário no mundo de hoje. Quem promove a paz gozará de muitos benefícios. Então, paz para aqueles que promovem paz. Desejo a paz, promovo a paz e essa paz volta também. Quem busca a paz não joga lenha ou álcool, não aquilo que já está pegando fogo. Então, se tem um momento, um conflito difícil, ele vai semear a paz. Não são bem-aventurados os pacificadores. Jesus falou que eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Aqueles que semeiam a paz. Então tem um momento difícil, um conflito de ideias diferentes, mas o Filho de Deus vai semear a paz. Olha o que Jesus falou lá em Mateus: bem-aventurados. Bem-aventurados é mais do que feliz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então os filhos de Deus estão sempre semeando a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Há uma diferença. Filho de Deus transmite paz, vive em paz. O crente em Jesus deverá ser igual a bombeiros, está sempre querendo apagar o fogo da discórdia. Então, isso é um dia a dia nosso, onde há discórdia, desentendimento, o cristão está sempre semeando a paz. Age no sentido de aglutinar, não afastar as pessoas. Usa a palavra branda para acalmar o furor. Está sempre transmitindo uma palavra de paz. O livro de Provérbios está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, se está tendo um momento de furor, a resposta branda ela desvia o furor. Desta forma, a resposta branda desvia o furor. Então, acalma aquela tempestade e a paz reina naquele lugar. Não
torna mal por mal. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho também. Quem se desvia do mal e faz o bem, terá alguns benefícios. Então, se vem o mal, nós vamos pagar o mal com o bem e temos alguns benefícios. Primeiro, vai ter paz abundante. Quem paga o mal com o bem, vai ter paz abundante. Lá no livro de Salmo está escrito: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Um servo agradecido a Deus por um bem que ele recebeu. As pessoas também são agradecidas por uma paz que nós semeamos, por um bem que nós fazemos. A paz perfeita, olha o que está escrito em Isaías: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma paz perfeita, uma paz que vem de Deus. Olha este pensamento: retribuir bem por bem é agir como os homens. Agora, retribuir bem aqueles que nos fizeram mal é agir como filho de Deus. Há uma diferença, tá? Retribuir o bem é uma atitude do filho de Deus. A Bíblia diz assim para nós: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Então, se nós recebemos o mal e pagamos o mal com o bem, ele diz: amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Ele vai ficar vermelho, admirado de ver que você está pagando um mal com um bem. A paz como um rio, muito importante, já falamos também. Isaías escreveu: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então, paz como um rio. Como nós queremos essa paz, né? A paz que excede todo o entendimento. A paz vinda de Deus excede o nosso entendimento. A pessoa pode perguntar assim: mas como reagiu com tanta paz? Porque uma paz que nós não explicamos, ela é dada por Deus. Portanto, Paulo escrevendo, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta é a paz dada pelo Senhor. Portanto, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes há uma turbulência em nosso redor e nós não entendemos, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que nós não estejamos entendendo o que está acontecendo. Deus está cooperando para um bem maior que acontecerá no final. A paz como um presente. Importante, né? Nós recebemos a paz. Salmo 29 fala isso. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Isso é um presente de Deus, a paz. É um fruto do Espírito. É um presente de Deus e Deus quer nos dar esta paz. A paz do Senhor na saudação. Como nós usamos diariamente aonde nós estamos falando sobre a paz do Senhor. E Paulo, quando ele escreve as suas cartas, pode observar todo o início das cartas de Paulo, ele saúda as igrejas dessa forma: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo usava a expressão graça e paz porque ele trabalhava com a comunidade de gregos e de judeus. Os gregos saudavam com a graça, os judeus saudavam com a paz, mas como Paulo queria a união, ele saudava com a graça e a paz. Agora nós estamos numa só nação, com o mesmo idioma, fica muito mais fácil nós saudarmos com a paz do Senhor. Por isso, Paulo fazia dessa forma. Então, havia a saudação, a graça e a paz, e até hoje algumas comunidades também usam, e mais usado, a paz do Senhor. O importante é que a paz seja vinda do Senhor. Então, até agora estudamos o tópico 1, tópico 2, estamos falando da paz, agora vamos falar sobre fazer o bem. Tópico 3. Fazer o bem é uma recomendação bíblica. Deus nos mandou fazer o bem. Uma lei que Jesus deixou bem claro. Olha em Mateus 7,
37, Jesus lá no Sermão do Monte. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também, porque esta é a lei e os profetas. A gente quer receber o bem? Então façamos o bem. O salmista também expressou, olha o que ele disse no Salmo 37, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Tenho confiança em Deus? Amém. Faze o bem, pratique o bem, que você será alimentado, sustentado. Confia no Senhor, faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Em outra linguagem, é o que está dizendo mesmo no Salmo 37. 3.1. Não nos cansemos de fazer o bem. Às vezes nós ouvimos esta frase, olha, estou cansado de ajudar, estou cansado de fazer por fulano alguma coisa, fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo disse aos Gálatas, olha o que ele escreveu aos Gálatas, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, um dia nós vamos colher, porque não vai ser a pessoa que vai nos retribuir, a retribuição vem de Deus, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto tivermos tempo, faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então eu começo com a minha comunidade, onde eu congrego, e este bem vai expandindo por toda a sociedade. Paulo também disse aos romanos, olha o que ele escreveu aos romanos, não te deixes vencer do mal. O mal quer nos vencer, mas não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não vença o mal com o mal, mas vence o mal sempre com o bem. Assim fica fácil para a gente entender. Façamos o bem a todos. Deus nos ordena nas Escrituras de diversa forma que nós devemos fazer o bem a todos. Assim, em outras palavras, ele diz, aborrecei o mal e pegai-vos ao bem. Então ele quer que nós desprezemos o mal e queremos fazer o bem. Já ouviu algum ditado assim? Faça o bem sem olhar a quem? Nós não vemos diretamente como um versículo, mas nós entendemos esta mensagem bíblica, ela de diversa forma está dizendo isso. Fazer o bem é um dom cristão, é algo que Deus implantou em nossos corações, fazer o bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, aquele que tem o dom de exortar, use esse dom em exortar, animar as pessoas. O que reparte, faça-o com liberalidade, que reparta com amor. Aquele que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Tenha alegria de ajudar aquela pessoa necessitada. Tudo isso nós vamos estar fazendo o bem e rejeitando o mal. Olha que pensamento importante. Deseja o bem, sem olhar a quem, sem fazer acepção de pessoas, e tenha certeza de que retornará para você. Deus nos recompensará, porque Deus está nos vendo a todos os momentos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Tenha como meta fazer o bem todos os dias. Normalmente queremos fazer o bem só aqueles que já nos fizeram bem também. Olha, o ser humano tem essa tendência. Se fez bem para mim, vou retribuir com bem. Além do sacrifício de louvor, nós precisamos lembrar de fazer o bem. Esse é outro sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então nós achamos que só o ato de louvar e adorar é um sacrifício de louvor. Fazer o bem também é um ato de louvor, fazendo um sacrifício para adorar a Deus e beneficiar alguém. A carta aos Hebreus diz assim para nós, portanto oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto, o fruto dos lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência. Então, louvamos ao Senhor, mas não nos esqueçamos da beneficência, da comunicação com tais sacrifícios. Deus se agrada da beneficência. Por quê? Deus tudo vê, Deus me vê o que eu estou fazendo no dia a dia, Deus me acompanha de perto. 3.2. Para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus. Quem conhece a Bíblia vê as ordenanças bíblicas que são fazer o bem, viver em paz, tudo isso que nós estamos estudando nesse trimestre. Assim, a Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento maravilhoso e
serve de exemplo e influência às demais pessoas. Se fazemos o bem, até a pessoa que não é cristã segue o nosso exemplo. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus ou é de Deus. Então, uma pessoa que faz o bem tem algo de Deus dentro dele. Terceira carta de João, ele escreveu: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então, os irmãos que João estava escrevendo, ele estava dizendo: olha, eu fico alegre porque vocês andam de acordo com a verdade, que é a palavra de Deus, fazendo o bem. Então, quando você faz o bem, a luz de Deus brilha mais forte em você, e brilha muito mais do que palavra. A ação fala muito mais alto. Fazer o bem, além de ser uma ordenança, é um dever cristão. Devemos fazer o bem. E de todos aqueles que amam o próximo e cumprem a santa e gloriosa palavra de Deus. É uma ordenança para nós. Aqui em Atos capítulo 10, vamos encontrar o Cornélio, que ainda antes de ter aceitado Jesus, ter ouvido a pregação de Pedro, já fazia coisas que agradavam a Deus. Então o anjo chegou para Cornélio e disse para ele assim: Cornélio, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Era o anjo que estava falando com ele. E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, o que nós ajudamos ao outro e fazemos o bem, tudo sobe para um memorial que existe diante de Deus, tá? Devemos fazer sempre o bem, embora as pessoas não reconheçam. Tem gente que não reconhece. Deus é justo em julgar as nossas atitudes. Sempre lembrar, Deus me vê e é Deus que vai me recompensar. Façamos sempre o bem. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam ao Senhor e para os que lembravam do seu nome. Esse versículo nós colocamos lá de Malaquias, dizendo: e um memorial foi escrito diante dele. Então há um memorial diante de Deus de todas as nossas atitudes aqui na terra. 3.3. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então Deus ordenou que nós fizéssemos o bem. Tiago diz para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo, que nós não fôssemos omissos a fazer o bem. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro e pecado. Então as oportunidades, elas surgem para nós fazer o bem. E como surgem? Então nós devemos aproveitar essa oportunidade e fazer o bem, porque Deus agrada que nós façamos o bem. Aliás, Ele ordenou que nós façamos o bem. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Perde uma rica oportunidade de fazer o bem e poderia estar bem mais em paz com Deus. Então, faça o que está ao seu alcance. Não posso fazer tanto, mas posso fazer algo por alguém. Faça o que está ao seu alcance, de acordo com as posses de cada um. Se você pode fazer o bem hoje e não deixe para amanhã. Uma outra coisa que acontece também, ele diz: amanhã eu faço, amanhã eu ajudo, e esse amanhã nunca chega. Se você pode fazer o bem hoje, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Olha o Provérbios 3. Não detenha dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e torna amanhã, te darei, tendo-o contigo. Você pode ajudar agora, por que deixar para amanhã, sendo que o amanhã está nas mãos de Deus? Então a oportunidade vem. Sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, precisando de uma ajuda. Sei que não podemos ajudar a todos, mas podemos ajudar ao máximo que pudermos, cada um dentro do seu alcance. E assim nós estamos sendo mão amiga para aquele necessitado. Assim nós estaremos ajudando, tendo paz e fazendo
fazendo bem, que são as ordenanças de Deus que estamos estudando neste domingo. Para concluir a nossa escola bíblica dominical, nós vamos só relembrar que na lição 10, no tópico 1, nós estudamos sobre o significado da paz. Fomos lá no grego, no hebraico, vimos qual é o significado da paz interior, paz com Deus, paz na igreja, paz na família, vimos em diversas formas. E o que nós aprendemos no tópico 1? No que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Façamos a nossa parte para ter paz com todos os homens. No tópico 2 dessa lição, nós estudamos a paz representativa na vida do cristão. A vida do cristão, ela já externa uma paz, ela externa o nosso viver, que nós temos paz. E o que nós aprendemos? Os cristãos foram chamados para ser promotores de paz. Bênção maravilhosa, que todos nós possamos promover paz aonde nós estamos. No tópico 3, nós estudamos: fazer o bem é uma recomendação bíblica. Deus mandou que nós façamos o bem, é uma ordem de Deus. E o que nós aprendemos? Quem está com uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus, entende que não deve se cansar de fazer o bem. Então, a Bíblia diz: não cansemos de fazer o bem. É uma ordenança de Deus. Conclusão geral: em um tempo de tantas distrações e frieza espiritual, é o mundo que nós vivemos. À medida que se multiplica a iniquidade, o discípulo de Cristo é chamado a manter o foco nos princípios bíblicos. Enquanto o mundo caminha numa direção, nós caminhamos nas orientações bíblicas. Qual é a nossa missão? Cumprir a autêntica vocação de ser um agente que promove a paz, perseverar em fazer o bem, no poder do Espírito Santo, sempre para a glória de Deus. Então, concluindo, nós poderíamos relembrar: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Lembrar mais ainda esse rico pensamento: fazer o bem, faz bem. Fazer o bem, faz bem. Buscar em todo tempo a paz no Senhor. Então, estudamos sobre fazer o bem e buscar a paz. Você pode viver em paz. Deus nos deu essa paz e prometeu e nos dá. Que Deus abençoe a todos neste domingo maravilhoso. Que essa escola dominical possa brilhantar mais a sua vida espiritual, em nome de Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão